Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Você sabe que a Bíblia ela não se contradiz. A Bíblia, ela, do começo ao fim, ela se complementa. No livro de Isaías, no capítulo 66, versículo 18, o Senhor fala assim: eu vejo tudo que vocês fazem e eu sei tudo que vocês pensam. No livro de Hebreus, ele vai falar assim, que ele tem a capacidade de discernir os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. Significa que nada que nós viemos fazer está oculto de Deus. Por mais que nós pensamos que está escondidinho, pode estar escondido das pessoas, mas não está escondido de Deus. Porque também na palavra dele nos diz que todas as coisas serão reveladas e todas virão à luz. E para um exemplo de que nada fica escondido e que o Senhor conhece todas as coisas, tem uma família, um casal, que eles chamavam Ananias e Safira. E esses homens, eles venderam um terreno e quando Pedro perguntou para eles, porque eles tinham o hábito de vender e entregar tudo como oferta para a igreja que estava sendo implantada, a igreja primitiva, então Pedro pergunta para ele assim: o dinheiro que vocês estão entregando aqui é tudo? Aí ele vai falar assim, Aí ele fala assim, pela sua mentira você vai morrer. E morreu. Na mesma hora, 3 horas depois, entra a mulher dele. E a mulher dele pergunta para ela a mesma coisa. O dinheiro que vocês estão entregando é o valor total da venda? Ela vai e fala, é. E aí ele também morre pela mentira, por enganar o Espírito Santo. Mas antes que Ananias morra, Pedro vai falar com ele assim, olha, você não precisava entregar nenhum real, né? Falando, parafraseando hoje, né? Você não precisava entregar nada da sua oferta, não precisava nem ter dado a oferta, porque o terreno é seu. O que você não pode é enganar o Espírito, querer enganar o Espírito, porque ele estava enganando a Pedro, mas ele não enganava o Espírito. A gente vê também Caim. Antes que Caim, ele tivesse já com aquela maldade, estava com aquela maldade no coração, mas antes que ele matasse, Deus já sabia o que Caim faria, porque Deus já conhecia os pensamentos que estavam no coração dele, e tanto que Deus fala com ele assim, olha, por certo, se você não fizer o correto, não vai ser justo, não vai ser aprovado, ou seja, se faz o incorreto, vai ser desaprovado. E vemos também Judas Iscariotes. Judas estava sentado à mesa com Jesus, quando Jesus fala com ele assim, olha, o que você tem que fazer, faça logo, porque ele já tinha revelado que alguém ali ia traí-lo. Inclusive, o que comia com ele no prato, já estava claro que era ele. E ele chega, Jesus fala para ele, o que você tem que fazer, faça logo. Por quê? Porque o Senhor já conhecia os pensamentos dele. O Senhor já sabia o que ele pensava. O Senhor já sabia o que pensava Caim. O Senhor já sabia o que estava no coração de Ananias e Safira. O Senhor sabe o que está no seu coração. O Senhor sabe quais são os seus pensamentos. Então não adianta querer disfarçar que pensa uma coisa, porque lá no fundo o Senhor conhece o nosso coração. Ele separa os pensamentos e a intenção do coração. Tudo está descoberto diante de Deus. Por mais que às vezes nós mesmos não compreendemos, nós mesmos não percebemos, mas o Senhor, Ele conhece na profundidade. E significa que a gente nunca mais vai pecar? Que a gente nunca mais vai errar? Não, porque enquanto nós estivermos nesse lugar, infelizmente nós somos passíveis a quedas. Mas para esse exemplo de uma pessoa que cai, mas que ainda assim o Senhor conhecia o coração dele e se agradou dele, foi Davi. Davi, por mais que Davi tenha errado, por mais que Davi tenha feito coisas que não agradavam a Deus, o Senhor fala que Davi é um homem cujo coração dele era segundo o coração de Deus. Porque ele era um homem que, apesar de fazer errado, era um homem que se arrependia. Era um homem que sabia que o pecado dele poderia ser o divisor de águas na vida de Davi. E Davi não permitia isso, ele não aceitava isso, ele não podia conceber que as atitudes dele o afastassem de Deus. Tanto que ele fala assim, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Qual é a preocupação que Davi tem, mesmo estando errado, que é o lugar que nós devemos de preocupar, é quando nós estamos errados, quando nós falhamos, quando nós pecamos, é de não apagar o espírito, é de não ter o espírito retirado de nós, mas vivemos uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. E Davi, pela sua atitude, pelo seu comportamento, pelo seu coração, o Senhor o trouxe à condição de homem segundo o coração de Deus.
E essa mensagem eu gostaria de deixar para você, para que você esteja atento ao seu coração. A palavra nos diz que o coração do homem é enganoso. Então você cuida do seu coração, se preocupe com o seu coração. Não deixe que ele te engane. Procure estar na presença de Deus e buscar mais do conhecimento de Deus, para que você não venha viver num lugar que traz morte e que vai trazer morte eterna, mas num lugar onde que mesmo que você fale, mas seu coração está inquieto, porque seu coração quer estar na presença de Deus. Seu coração quer estar agradando ao Senhor. Seu coração, ele se entristece com os seus erros. E você refaz o caminho e refaz a sua rota. Amém? Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. E que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.